Pronto. Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando nossa roda de conversa de quarta-feira à noite, num debate, numa reflexão a respeito de um termo, de um verbo criado por Paulo Freire. Paulo Freire percebe que quando nós falamos de esperança, nós estamos falando a respeito de um termo passivo, ou seja, espero que amanhã não chova. Isso quer dizer que eu me sinto impotente de determinar se vai chover ou não amanhã, e, portanto, eu tenho a esperança que não chova, mas eu não posso fazer nada para determinar isso. Mas Paulo Freire, ele tinha como principal característica não se entregar perante as dificuldades da vida e buscar recursos, principalmente no meio coletivo, né, para poder participar ativamente da construção da vida dele e de todos nós. Foi assim que ele criou toda a metodologia de pedagogia freiriana, né, que é exatamente a pedagogia, a forma que nós vamos usar o conhecimento como uma ferramenta não só de comunicação, mas de leitura do mundo. E a partir dessa leitura que nós fazemos do mundo, nós podemos entender o que o mundo está nos demandando naquele momento e o que nós queremos e como queremos dele participar, e se queremos dele participar. E aí, a partir daí, ele cria o verbo esperançar, que é exatamente o verbo que vai colocar, né, a palavra esperança como algo que nós vamos participar da construção do mundo, do nosso mundo, onde cada um de nós se transforma um sujeito das nossas vidas e passamos a nos dedicar à construção dela. Então, nós deixamos de ser passivos, esperando que algo aconteça para nos tornarmos ativos, onde façamos algo acontecer. E o que nós nos colocamos, nos predispomos a debater aqui no grupo, né, foi o foco dele suicídio de crianças e adolescentes. E aí, o que suicídios de crianças e adolescentes tem a ver com esse pequeno texto que Paulo Freire vai escrever a respeito do verbo esperançar? Porque isso agora são palavras de Paulo Freire. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro jeito. Então, como é que é isso, pessoal? Como é que nós, né, saímos dessa posição passiva de esperar que pura e simplesmente aconteça e atribuindo isso, né, seja ao termo que nós quisermos, destino, ou seja, a um ser mítico chamado de Deus, ou qualquer coisa do gênero, né, para nos tornarmos nós mesmos senhores dos nossos destinos. Isso quer dizer que nós vamos também participar da construção do nosso destino, do nosso futuro, né, uma vez que a gente não pode simplesmente determiná-lo.
Né? Ou será que pode? Quando eu cometo um suicídio, eu estou determinando o meu futuro? Acho que não. Por que não, Fraterno? Porque eu vejo assim, você está sem perspectiva. Você não está com perspectivas, com objetivos. Você não está criando projetos. Você não está determinando nada. Mas olha só que coisa interessante, Xerapelma. Porque a pessoa que se determina a interromper sua vida espontaneamente, ela está tomando uma atitude que a leva para um lugar absolutamente desconhecido. Ela está, dessa forma, se entregando efetivamente ao destino, ao incerto. Isso. Né? Não é que ela não esteja fazendo nada. Ela está só agudizando ainda mais o que a gente pode entender como sendo a nossa própria vida. Porque essa é a única certeza que a gente tem na vida, é que um dia todos nós vamos morrer. O que ela está fazendo é antecipando. Ela determinou o futuro, terminou a vida. Não. Ela não determinou o futuro, Ruth. Ela foi de encontro a um futuro que ela não conhece. Sim. Mas ela não determinou. A gente nem sabe se existe alguma coisa depois. Assim, isso é a crença de cada um de nós, né? Lógico. Eu também acho que tem outra coisa além disso. Mas eu acho que quem escolhe suicidar acha que é o fim. Será? Eu acho que sim. Eu acho que Eu acho, né? Não quer dizer que seja verdade. Paulo, mas muitos que chegam e dizem que não aguenta mais, que usam o termo assim, para mim chegou o fim, para mim não está no fim, não tenho mais como recomeçar, não vejo mais nada além disso, nada além. É como essa Ruth diz, o que eu escuto muito eu não quero continuar, para mim é o fim, eu não tenho forças, eu não tenho porquê, não tenho motivos, eu não, entendeu? Entendo. Chegou ao fim. A frase é essa mesmo, chegou ao fim. Entendo perfeitamente o que você fala. Mas só que isso é uma crença, não é uma certeza. Não? A gente, por exemplo, quando está dormindo, ao acordar, chegou ao fim o sono. Mas está começando o dia. Ah, mas é diferente da morte. Por quê? Ué, porque você sabe que tem o dia. Sim, você sabe que tem o dia. Mas você sabe também que tem depois da morte alguma coisa, mesmo que seja nada. Mas existe alguma coisa. Você acha que quem comete o suicídio tem a esperança de que quando ele morrer, ele vai encontrar algo melhor? Ou ele só não está dando conta desta vida? Então, ele toma uma atitude, sei lá, ele faz a ousadia de terminar com a vida. Ele se levanta e faz alguma coisa, que é acabar com a vida. Independente se ele acredita que tem alguma outra coisa depois ou não. Ele só encerrou isto aqui, esta fase. Então, bem-vinda, Giovana. Gente, olha só. O que cada um, busca no suicídio, é impossível que nós
tentemos debater a esse respeito, porque isso a gente partiria do princípio que poderíamos imaginar que todos temos uma mesma forma de viver e acabaria com a possibilidade de cada um de nós ser um ser individual. Mas o que nós estamos falando aqui não é sobre o que cada um busca, o que nós estamos falando aqui é sobre a possibilidade, né, de que, ao se tentar ou ao se terminar com esta forma de viver, se você está no fim ou se você está iniciando de novo. Porque se a pessoa entender que ela está iniciando de novo, acabou com o suicídio. O suicídio se transforma em um problema, não numa solução. Eu penso que quando a pessoa toma essa atitude, o desespero já é tão grande que ele quer acabar. Dependendo da cultura que você vive. Vamos lá. Isso. Na cultura japonesa, né, durante a Segunda Guerra Mundial, existiam os kamikazes. Lembra? Sim. Os kamikazes eram aqueles pilotos de avião que Sim. enchiam o avião de bomba e mergulhava com o avião contra os navios. 3 pessoas próximas a mim que tiveram esse fim, queriam o fim. Então, mas vamos lá, Ruth, continuando. Né? Para esses kamikazes, o fato deles estarem morrendo, eles se sentiam orgulhosos de estarem se sacrificando pela paz. Então, eles não estavam em busca de um fim. Eles estavam em busca da glória de serem kamikazes. Sim. Eles estavam em busca de eternizar os nomes deles. Esse é outro tipo de suicídio. Sim, existem inúmeros tipos de suicídio. Esse é outro tipo de suicídio. Sim, existe, repetindo, existem inúmeras motivações para o suicídio. Até porque o suicídio vai ser construindo ao longo da vida em diversos momentos, até que chegue a alguma hora ter um fato determinante. Freud, por exemplo, dizia que nós temos a pulsão de morte. Sim. O tempo todo latejando cada um de nós. Então, você tem várias leituras. Sim. Mas não é a busca disso que nós estamos tentando fazer aqui. Porque essa resposta é uma resposta que é de cada um e que cabe a cada um responder. O que nós estamos tentando buscar aqui é o oposto disso. Lembrando que é assim, né? Só trazendo de volta uma questão que é importante para todos nós, né? Que é qual é o objetivo do Observatório das Adições. O objetivo do Observatório das Adições não é trabalhar cada indivíduo. O objetivo do Observatório das Adições é promover a inclusão social. Então, de novo, ao olharmos para os suicidas, um fato é comum a eles. O fato de eles se sentirem excluídos socialmente. É igual a mesma coisa do usuário de drogas. Aí você tem razão, nesse aspecto, sim. E eles não se sentem pertencentes, né? Isso que você fala é uma verdade absoluta, eu posso até dizer assim. Porque as pessoas que ligam, né, que dizem que não quer mais viver, quer dar um fim à sua própria vida, eles relatam que não se sentem pertencentes, sim, a essa sociedade, ao mundo que vive, ao meio que vive. Isso. Então, dentro dessa perspectiva, e voltando, né, nessa perspectiva, se a gente vai pensar indivíduo a indivíduo, não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Mas a gente pode pensar, né, qual é a forma de trazer esse sujeito
que poderia estar à beira de cometer um ato como esse, levar até ele uma reflexão que possa ele perceber que existe uma possibilidade de inclusão social. Até porque o que ele busca com suicídio não é o que o suicídio tem a oferecer a ele. Ou seja, se ele busca com suicídio um fim, na realidade ele não está encontrando um fim, ele está encontrando um começo. Só que é um começo que ninguém tem sequer como imaginar ou determinar. Boa noite, como é esse começo? Para nós mortais, é o fim. Não. Aí, Para nós mortais, Giovana, nós partimos do princípio, né, que depois da morte não tem nada, vida. e é o fim. Mas isso é uma suposição de cada um de nós. Né? Então, a única certeza que a gente tem ao morrer é que a gente interrompeu essa vida aqui. Agora, o que vai vir depois dessa vida, no minuto seguinte, a única coisa que você sabe é que é um recomeço, que pode ser um recomeço no nada, pode ser um recomeço de inúmeras formas, e inúmeras incertezas, como as que nós temos ao permanecermos vivos. Você entende o que eu falo? Perfeitamente. Mas uma coisa que me dói, que chama muito a atenção, eu estive na Conferência Nacional de Saúde Mental, nós estamos vivendo uma pandemia de saúde mental, né? E assim, ó, e os jovens que estavam lá, que relataram, né, as angústias e as tentativas que muitos que estavam já usam medicamentos fortes. E assim, essa questão da dor, é uma dor incessante o relato deles. E é isso que me chama, me toca, né? Essa dor incessante que eles têm dia após dia. E colocar o quê? A tentativa era de sanar, né, o sofrimento deles. Né? Sim, ok. De novo, voltamos ao mesmo ponto, né? Que é o seguinte: na medida em que, no minuto seguinte, após a morte, nós não temos a certeza do que vai acontecer, o suicídio, de novo, não serve como solução sequer para a dor. O suicídio é, pura e simplesmente, um mergulho na incerteza total. Você imagina que você, né, só para alimentar a nossa reflexão, imagina que você está num lugar, né, muito claro, e tem uma porta que te separa para um espaço que é totalmente escuro. A única coisa que você sabe é que, se você entrar lá, todas as incertezas são possíveis. Porque no totalmente escuro você não sabe, não vai saber o que está ali dentro acontecendo junto com você. É o mesmo movimento que o usuário de droga faz. Porque se suicídio é uma possibilidade de se ausentar do cotidiano que se tornou insuportável, seja ele qual for, quando você consome uma substância psicoativa, de novo, durante os momentos que você tiver sob efeito da substância, você também está se ausentando da sua realidade. Pois não, Vilma? Mas eu acho que os objetivos são diferentes. O suicídio, o objetivo é acabar com a vida. O usuário de droga, não necessariamente, a não ser que voluntariamente, sabidamente, ele tomou uma overdose e ele sabe que ele não vai dar conta daquilo. Aí é diferente, aí é suicídio. Mas, do contrário, não. Né? Os objetivos são, na minha opinião, são diferentes.
os objetivos a médio prazo. A diferença é que o suicídio é uma viagem sem volta. O usuário de droga, ele sabe, teoricamente, que ele volta. Né? Ok. Mas, durante o efeito da substância psicoativa, ele se torna ausente. Ao se tornar ausente, ele abre mão de dominar a vida dele, de manter a vida dele sob controle ali. Ele está se suicidando naquele momento. Só que é um suicídio temporário, não é um suicídio definitivo. Então é remédio. Não, não é remédio. Também. Para quem consome a droga, né, você pode imaginar como remédio no sentido de resolver uma questão que ele não sabe como resolver. Mas ele sabe que ele vai voltar a enfrentar aquela questão. Muitas vezes agravada até devido ao consumo da droga. É a ausência de solução. Ele não tem outra solução disponível além da droga. Viver a realidade é mais doloroso do que viver sob o efeito da substância psicoativa. Você entende o que eu falo? Entendo. Concorda? Eu tenho dificuldade de, não sei, eu sou mais simplista, temos que complicar, tem que ir mais fundo, eu sei, mas às vezes você vê situações em que essa pessoa estava super bem, né? Tinha um cotidiano normal, né? De qualquer ser, vai, vem, está alegre, está isso, está trabalhando, tal. E lá, um belo dia, aparentemente está tudo bem, e ela comete o suicídio. Que é o impulso Dores premeditoso. silenciosas demais. Dores silenciosas. Então, todos escutaram o que a Thelma falou? Dores silenciosas. É. Mas, assim, de novo, Vilma, vamos deixar que a gente tentar entrar no indivíduo, a gente vai encontrar um universo muito maior e que a gente não tem como dar conta. A possibilidade que nós temos de dar conta e de contribuir com esse quadro, né, é a gente pensar no todo. E nesse todo atuar. Porque, assim, se uma das questões, né, ou a questão comum, é a exclusão social que motiva tanto o suicida quanto o usuário de droga, essa questão ela é agravada pelas características de cada um. Só que você tentar lidar com as características de cada um leva muito mais tempo para transformar essas características do que trazer essa pessoa de volta para o convívio social. Então, você tentar entender por que alguém está tentando se suicidar é algo que vai levar muito tempo para você fazer e mais tempo ainda para essa pessoa poder descobrir outras opções. Agora, você tentar entender por que ela se sente excluída social e trazer ela de volta é algo possível e rápido para ela. Iratelma, por exemplo, ela trabalha e atua, né, como... como é que é? Esqueci o nome agora da Iratelma. Fale lá, ouvinte, como é que é? Voluntária.
Isso, voluntária, mas com o quê? Serviço de... Do CVV, Centro de Valorização da Vida. E, então, ela atende. Você quer explicar o que é, da Thelma? Diga lá. Pois é, o CVV, Centro de Valorização da Vida, ele é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que existe já há 62 anos no Brasil, foi criado por um grupo de jovens, que se chama Setembro Amarelo, porque um jovem suicidou-se na garagem de sua casa, dentro de um carro amarelo. E peraí, Thelma, fiz besteira. Peraí, 2 minutos. Peraí, que eu fiz besteira. Abre o teu som aí, que eu fechei o teu som. Eu tentei. Pronto. Isso. Então, repita, por favor, a partir... Sim, o Setembro Amarelo, ele foi criado, né, ele foi introduzido no Brasil. Que E abre a tua câmera, por favor, Thelma. Você está sendo gravada. Na verdade, esse jovem não era brasileiro, e ele aparentemente estava bem, né? Ele suicidou-se na garagem da sua casa, num carro amarelo. Era um carro da família, e ele ajeitou esse carro, quis ajeitar. Então, a partir daí, em todo mundo, né, começou essa mobilização para Setembro Amarelo, para ter essa campanha, no mês de setembro. Então, como funciona o CVV? Ele funciona 24 horas, tem voluntário 24 horas, e que as pessoas que ligam, né, através do 188, a pessoa liga pelo próprio celular. Nós, voluntários, temos um programa no computador, atendemos com fone de ouvido. É um atendimento sigiloso. A gente não pode falar, em hipótese nenhuma, nem com terapeutas, sobre nossos atendimentos. A gente tem que morrer com eles, com esses desabafos. E as pessoas ligam quando estão precisando desabafar. Quando eles sabem que não é confiável, quando eles não confiam a ninguém, nem um parente, né, suas coisas, né, suas dores, mas confiam a um voluntário, que esse voluntário ele nunca vai ver, ele não sabe quem ele é, ele não vai encontrar, talvez, nem outra vez que ele ligue. E que, assim, a gente tem esse atendimento, tem essa escuta, mas cabe à pessoa que liga fazer sua própria escolha. A gente escuta muito que o CVV salva vidas, mas a própria pessoa salva sua própria vida. A gente apenas escuta, acolhe. E aí, esse jeito de Paulo, que já elogiei bastante, esse acolhimento de Paulo aqui com todas nós, com todas nós, é a chave do atendimento do CVV. A gente precisa saber acolher a pessoa que liga no sofrimento, com ideação suicida, depressão, ou que apenas quer desabafar. E são vários tipos de falas que a gente recebe essas ligações, de diferentes tipos de desabafos. Essas pessoas só querem apenas serem ouvidas e acolhidas. Aí muitas delas agradecem, aí você salvou minha vida, eu estava assim, eu estava assim. Então, é essa a chave do nosso atendimento. É voluntário, nós não ganhamos nada com isso. Aliás, a gente tem muito trabalho, porque a gente dá plantão, chama-se plantão, são 3 horas por semana, no meu caso eu. Participamos de reuniões mensais, participamos de cursos, porque para estar no CVV a gente tem que estar se capacitando, sim. A gente, por exemplo, eu sou muito cobrada de participar de equipes, e ainda não participo de equipes, mas já participo do CVV Comunidade. E aí eu posso dizer que a Paulo, que agora está sendo aberto em alguns estados do Brasil, GAS, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicidas.
Esse gás faz parte do CVV Comunidade. O CVV, ele também, há alguns anos, ele está sendo levado para as comunidades. Eu já faço parte do CVV Comunidade, mas eu ainda não estou atuando como facilitadora, estou sendo cobrada também. Existe o CRC, o CineC e o GAS, esses serviços para a comunidade. Eu gostaria de fazer parte da facilitação do CRC. O que é CRC? Caminho de Renovação Contínua, e o CineC é através de um filme de curta duração, onde se elabora algumas questões norteadoras, onde a pessoa vai relacionar aquelas coisas que viu no filme, o filme dentro do seu próprio ser. E o GAS é esse grupo de apoio aos sobreviventes suicidas. Eu ainda não fiz a oficina porque eu tenho que ir num estado do Brasil que faça esse estágio. Então, só falta esse estágio eu fazer. Mas eu fiquei sabendo essa semana que já tem pessoas fazendo, atendendo. Tem um estado de Maceió, Paulo, se eu não me engano é Maceió, o governo está querendo colocar, não sei se são em todos os hospitais públicos, uma sala do gás. Como assim? Para as pessoas que estão procurando o hospital, né, as pessoas que tentam suicídio, que vão até o hospital, que chegam até o hospital, sejam atendidas por esses voluntários. Mas eu não sei se foi implantado, sei que é o governo que está querendo, não sei se é o municipal ou estadual. E aí, o pessoal, os voluntários do CVV, né, comunidade de Maceió, está se mobilizando para poder fazer essa oficina, para quando esse projeto acontecer, os voluntários do CVV poderem ir até o hospital para dar essa contribuição. Iratelma, eu não acho interessante quando passa para a sociedade filantrópica, que é a sociedade do governo, por exemplo, porque se torna assim, eles começam a tratar toda a vida como mais um. Talvez a pessoa não precise de nenhum documento de medicação, não precise de nenhuma injeção, às vezes a pessoa não precisa de nenhuma de medicação para poder ajudar, às vezes a pessoa está precisando ser ouvida, escutada, que nem você falou aí, aquela atenção, aquela escuta necessária, que parte da vez de qualquer um de nós, aquela pessoa que está mesmo disposta a ajudar, e que quando passa para a sociedade filantrópica, você se torna só mais um, e é interessante só ir mutuando pessoas, somando mais um, e recardando só custo e benefício, porque a nossa sociedade está assim hoje, em questão de custo e benefício, e recardar mais e mais, e tipo assim, daí aonde que entra, ainda onde eu estava no curso que estava falando muito sobre isso, que é aonde que entra a situação das pessoas que querem só vender medicação, né? Que Não, querem mas o CVV não tem isso não, querida, a gente faz só um trabalho de escuta, de plantão. Aí, ó, pois é. Então, mas só que se você vai no hospital fazer uma escuta, chega lá, você vai conversar com a pessoa, eu falo que é uma realidade que eu vivo. Sim. Muitas das vezes a pessoa está lá internada, aconteceu uma situação de tentar suicídio, ou ela não está bem, ou ela. Aí chega no hospital, ninguém ouviu ela, ninguém escuta ela, eles pegam medicação e medicação, deixa a pessoa dopada. Aí a psicóloga tem que vir escutar. Escutar o quê? Se a pessoa não fala mais nada? Se ela está lá dopada. Entendeu? É isso que acontece. Eu vejo assim, eu falo que é uma realidade que eu moro bem no interior, mas que acontece muito. A psicóloga chegou lá, olha, verifica, olha aí o parente, o acompanhante, a pessoa lá, ninguém não quer, talvez a pessoa, o familiar próximo, mais outro, ele não é interessado. Ele não quer Eu ser esqueci de escutado, ouvido. Porque às vezes é mais fácil eu julgar, não colocar no lugar do outro, da situação, do que eu talvez falar assim, não. Então tá, a psicóloga está aqui, eu vou conversar, eu vou ouvir ela, eu vou
escutar ela para mim poder lidar, porque, tipo assim, depois ele vai estar próximo do ente querido, parente não é dele. A psicóloga vai fazer só aquela via de chamada ali do hospital. Saiu dali, pronto, acabou. Eu esqueci de dizer, né, Paulo, que o CVV é uma parceria com a Organização Mundial da Saúde, né? Eu sei, Ah, sabia já já sabia. disso. Então, Valdiné, você quer falar mais alguma coisa ainda? Não, Paulo, eu já concluí. Vou só ouvir mais um pouco, vou ouvindo, que daí, quem sabe, daí mais por fim tem mais alguma coisa a alterar, mas daí, se você quiser falar sobre o que eu falei, o que você acha, seu ponto de vista? Vou falar para sim, Valdiné. É o seguinte. Primeiro, a situação nas unidades hospitalares, elas estão cada vez mais complicadas, né? Até porque o SUS lentamente vem sendo terceirizado, né? Terceirizado de uma forma silenciosa, ou seja, estão sendo os funcionários que atuam Saqueado, né, Paulo? na área Eu de não saúde. concordo com essa terceirização. Pois é, exatamente. Estão sendo terceirizados, né, através de ONGs. E aí está sendo todo o processo está sendo terceirizado. E com isso não se consegue fazer a cultura do atendimento, que a cultura do atendimento ela tem que estar composta também pela cultura local, né? A gente viu isso muito nas nossas rodas de conversa, que a gente, né, participamos dos consultores municipais de saúde, como assim a cultura local interfere no seu olhar sobre o outro, né? Nós falamos aqui no início, por exemplo, de culturas onde o suicídio é visto como um ato heróico, é visto como uma ida para um lugar muito melhor, né? E tantas coisas. Então, essa terceirização e esse rodízio dos profissionais, ele acaba perdendo esse contato com a cultura local e a própria instituição acaba não tendo possibilidade de formar também a sua própria cultura de trabalho, ou seja, das pessoas irem se relacionando e construindo uma equipe que entre aqueles que têm familiaridade na forma de ver o mundo, familiaridade na forma de atuar como profissionais da área de saúde, né? Ou até mesmo familiaridades religiosas, seja lá o que for, a característica que for, de tal maneira que você tenha um grupo que opere harmonicamente e que possa atender, principalmente numa situação de emergência, numa situação de socorro efetivo, né? Então, isso é uma coisa que é relativa ao SUS. E aí é relativo a esses processos todos de atendimento emergencial. Há alguns anos atrás, né, meu médico sempre me recomendava que se eu sofresse um acidente ou se eu sofresse alguma situação de emergência, que eu me dirigisse direto para um hospital público, mesmo tendo plano de saúde, que só depois fosse transferido para o hospital privado, porque era onde, no hospital público, era onde estavam os profissionais mais capacitados para atender a emergência, porque esse era o cotidiano deles, né? E o que funcionava era a questão da hotelaria, que no hospital privado era melhor do que no hospital público. A última consulta que eu fiz com ele, com esse médico, o médico me acompanha há tantos anos, eu brinquei com ele a esse respeito, ele arregalou os olhos e falou, não, peraí, agora não é assim não, não vá para o hospital público, né? Porque está arriscado de chegar no hospital público e não ter material básico, não ter esparadrapo, coisa assim, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa, a gente retoma, né, para o CVV, por exemplo, as instituições que trabalham, né, dentro dessa questão, né, que é a questão do encerramento da vida por vontade própria, né,
que é o suicida. E dentro desse processo, né, como é que a gente faz para lidar, né, com um momento que tem uma característica do indivíduo na sua construção de vida, né, em que é determinante nesse processo de construção de vida que levou ele até aquele momento, né? Tem sempre um fato marcante, né? A gente poderia dizer que seria o último acontecimento que traz a instabilidade ou a incerteza mais grave, mais vivida naquele momento. Mas, assim, sempre lembrando que isso é construído ao longo da vida, não é naquele momento, ou não é devido isoladamente a um fato que a pessoa vai tomar uma atitude qualquer. Mas tem um outro lado, que é o outro lado dela poder se sentir, voltar a se sentir pertencente e, nesse processo de pertencimento, poder resgatar prazeres na vida, sejam eles quais forem, né? Sejam eles de que forma for. Não é essa a questão que nós estamos aqui falando, né? O que nós estamos falando é claro, na nossa cabeça, uma opção de como lidar com esse fato, para que nossos argumentos façam sentido e os nossos argumentos despertem confiança no outro, de tal maneira que ele possa se sentir acolhido e, nesse processo de acolhimento, se sentir querido, se sentir importante para alguém e aí se sentir pertencendo a algum lugar. Isso mesmo, exatamente isso. Certo? Você quer completar, Iratelma? É exatamente o que Paulo fala. A outra pessoa, a gente chama AOP, né? Ela quer justamente se sentir acolhida, pertencente, saber que tem ali alguém junto dela, perto dela, mesmo que seja através de um computador, né, de uma linha telefônica, que entenda. Ela só quer que essa pessoa entenda ela, né? E que ao se sentir acolhida e ser compreendida, ela pense diferente, tome uma atitude diferente, porque, como eu disse, a escolha é dela. A gente pode ouvir, a gente pode fazer uma interação, um diálogo, mas não é a gente que salva ninguém, é a própria pessoa que salva. Agora, é uma dor tão grande, é um sofrimento tão grande, né, que essa pessoa não se encontra, não encontra ao lado dela uma pessoa que escute, que aí liga para o CVV procurando alguém. Pronto. Olha só, pessoal, eu vou aparentemente abordar uma outra questão para vocês poderem entender assim, o cerne do nosso debate, aquilo que a gente efetivamente, ou eu estou procurando e querendo debater nesse momento, né? Eu, algum tempo atrás, me procurou uma pessoa que se auto-intitulava alcoólatra. E o sintoma central, Iratelma, teu som está aberto. O sintoma central para ela se identificar como alcoólatra é que toda vez que ela parava de tremer, ela, ou parava de beber, ela começava a tremer muito. Tremia muito. E isso começou a me intrigar, né? E eu tenho um grupo são pessoas que a gente se reúne, debate diferentes questões, chama-se grupo de supervisão. E eu levei esse fato para o grupo de supervisão e comecei a debater com as pessoas que estavam lá, né, que fazem parte desse grupo. E aí foi levantada a hipótese de, na realidade, essa pessoa ser
diabética. Ou seja, né, ela tinha baixa abrupta de glicemia, que é uma característica da diabetes. E quando ela tinha essa baixa abrupta da glicemia, ela entrava em tremores, tinha tremores, que era é uma das características da baixa de glicemia, uma das possibilidades. E ela, ao beber, né, vocês sabem que o álcool é rico em açúcar. Ao beber, ela recompunha a glicose dela, parava de beber, parava de tremer. E quando parava de tremer, pronto. Ela entendia isso, e as pessoas, e não eram poucas, né, que já tinham tratado ela, cuidado dela, também faziam, eram convictas que ela era dependente química, e como dependente química, alcoólatra, e quando ela parava de beber, ela tinha crise de abstinência. E eu comecei a conversar e investigar esses fatos com ela. E realmente essa pessoa tinha uma característica que ela tinha muito medo de engordar. E como tinha muito medo de engordar, comia muito pouco. E também tinha uma série de outras questões que envolvia isso. Ela evitava comer qualquer coisa que tivesse açúcar. Então, inclusive para possibilitar a história do alcoolismo dela, né? E por causa deste alcoolismo, né, ela não ficar com açúcar elevado. Então, ela não comesse açúcar quando ela bebesse, a glicose dela ficaria equilibrada. E eu fazia esse trabalho com ela, como sempre procuro fazer, quando tem mais profissionais atuando, em rede, né? E fazia parte dessa rede o psiquiatra dela, que era médico. E, com isso, eu entrei em contato com o psiquiatra e pedi para o psiquiatra fazer um pedido de análise, né, de sangue, exame de sangue. O psiquiatra, de início, achou um absurdo, uma fantasia, não sei o quê, mas que, para me atender, ele ia fazer. Resumo, foi feito o exame de sangue. A mulher, desculpe, eu acabei falando que isso é o menos importante, né? Mas a pessoa era profundamente diabética e acontecia exatamente isso com ela. Ela tinha base abrupta, baixa abrupta de glicemia, a glicose dela, entrava em tremores. E quando entrava em tremores, ao beber, pronto, equilibrava. Pois não, Vilma? Ô, Paulo, eu não falei nada, não. É porque você abriu o teu som, eu achei que você ia falar. É, foi sem querer, desculpa aí. Não, problema algum. Mas, então, o que eu estou contando essa história é porque toda vez que a gente vai se relacionar com alguém a partir de um pré-conceito, aumenta muito o risco de erro. Não é pouco. Então, se relacionar com alguém é fundamental que a gente se dispa, se coloque absolutamente nu, para que possa receber o outro, sem que a gente esteja já pré-estabelecendo alguma coisa a respeito do outro, né? Então, até para poder escutar e até para poder acolher, porque o acolhimento não é algo que aconteça devido à concordância ou à discordância. O acolhimento é algo muito mais sutil do que isso. O acolhimento é algo que acontece num sentimento. Eu posso agir com 10 pessoas exatamente da mesma forma e as 10 pessoas se sentirem rejeitadas. Assim como posso sentir de uma forma com 10 pessoas e as 10 pessoas se sentirem acolhidas. Ontem, por exemplo, eu participei da internação de uma pessoa que me procurou
né, numa internação num hospital Pinel, aqui do Rio, né, para tratar dela. Foi uma internação absolutamente voluntária, etc, etc, etc. Né? E o psiquiatra, eram dois, um casal de psiquiatras, né? Quando estávamos falando, tal, conversando, lá pelas tantas eu falei da história né, do observatório, que eu era do observatório, né? Porque a gente começou a conversar e ele percebeu que eu tinha alguma familiaridade com o tema. Aí perguntou de onde que eu era, o que eu fazia. Eu falei aqui no observatório. Aí ele não conhecia o Bruce, eu comecei a falei rapidamente, né? Aí ele olhou com aquela cara assim, meio de, te peguei. Como que você, né, está aqui propondo a internação dela? Eu fiquei olhando para ele. Que absurdo, né? Ser, tipo, estigmado por uma coisa que você faz, e sendo que, às vezes, você tem mais poder de ajudar do que de estragar. Não é só isso, Valdinei, porque é exatamente essa coisa do outro que você falou no início, né? De alguém olhar para mim e achar porque eu sou do observatório, porque, porra, trabalho com a metodologia do Bruce e do Paulo Freire, então nunca vou participar de uma internação, né? Quando essa pessoa é exatamente o oposto, ela tem uma vida absolutamente solitária, né? É consumidora de substância psicoativa há mais de 30 anos, está com o organismo totalmente debilitado e está precisando ter um processo de cuidado, um tempo onde ela seja cuidada. E esse lugar de cuidado é exatamente no lugar onde tem assistência à saúde mental. Então, é isso. Né? Para cada caso, é um caso. Né? Cada um é uma pessoa. E aí, voltando a essa questão do suicídio, né? A questão ali é a gente entender que a gente está defronte de uma pessoa única, que tem motivos que são únicos, em que ela está buscando uma conexão com alguém de uma forma extremamente sutil, né? Porque algo que é muito importante a gente ter em mente é que quanto mais estressante é a situação que a gente está vivendo, mais todos os nossos sentidos ficam apurados, ou seja, nosso olfato, nossa audição, nossa visão, nossa percepção, capacidade sensorial, tudo fica muito mais aguçado. E é nesse momento que é o momento de estabelecer esse cordão umbilical de novo. E É um momento que, às vezes, conectamos que melhor com essas pessoas que realmente precisam. Porque, mais do que isso, Valdinei, que deseja, Valdinei. Que deseja. Deseja. Verdade. Mas é ali aquele momento do cordão umbilical. Eu costumo dizer o seguinte, criar esse vínculo. Se você não tem vínculo cortado, vínculo tirado, seja criança, adulto, pessoas com problema psicossocial, problema mental, vínculo cortado, vínculo não criado, é muito complicado, se torna muito subjetivo. Como é que você vai interagir daquela situação, como você vai resolver aquela situação se você cortou o vínculo, se você não está nem aí, você não está preocupado com o outro. Pois é, né? É onde, por exemplo, essa modernidade, né, se distancia da realidade ao achar que a função de médico vai se extinguir porque vamos poder ser atendidos por robôs. Não, hoje, né? Espera aí, Valdinei, 2 minutinhos só. Você está com o teu microfone aberto, fecha teu microfone. Olha só, não, então, deixa eu só concluir para você depois falar. Né? Que é assim, jamais o robô vai ter essa capacidade de criar essa conexão sensorial, de restabelecer esse cordão umbilical com o outro,
onde, através desse cordão umbilical, o que está alimentando o outro é com a realidade da vida, com a vida. É a busca dele poder olhar para a realidade com outros olhares, onde ele caiba dentro deste lugar, onde ele se sinta acolhido, porque o fato da pessoa se sentir acolhida não é se sentir abraçada ou se sentir acarinhada ou qualquer coisa do gênero. Não. É uma sensação interna de cada um, que, obviamente, o externo auxilia, obviamente, o externo potencializa, mas o externo sozinho não é capaz de fazer. É necessário que o indivíduo deseje e seja possível para ele ser acolhido. E aí, algumas vezes, o acolhimento se dá, por exemplo, através do silêncio, ou se dá através de um gesto. E é procurando esse momento mágico e se disponibilizando de uma forma desnuda que a gente vai poder efetivamente providenciar esse acolhimento. Eu acho assim, Paulo, eles não têm que ver a gente como um monstro, eles têm que ver a gente como um aliado deles. Alguém que esteja do lado dele, que não está com o mesmo problema com ele, mas uma pessoa que possa ser uma ponte de resolver a situação. Porque a partir do momento, mesmo que você é um cara, como o outro quis lá estigmar, que é um cara oposto, mas você foi uma ponte de atendimento, de passagem ali, de atenção, de vínculo. Você criou um vínculo, você criou, tipo assim, ali uma confiança sobre a ajuda, sobre a pessoa procurar ajuda e querer sair daquela situação. Mas somos muito estigmados, né? Hoje surgiu um assunto, as meninas riram muito sobre o assunto, que daí até o médico chegou em mim um dia, ele estava, acho que meio acanhado, sem jeito de dizer como é que se desenvolvia o parto normal, né? Ele falou, fala aí as dores. Eu falei, doutor, falou para a pessoa errada. Ele falou, como assim? Você não tem 3 filhos? Eu falei, uai, eu tive 3 partos cesariana e eu não tive nenhuma dor de parto normal. Queria muito, mas eu não tenho, né? Daí começou a surgir o assunto, tinha uma pessoa lá querendo ter parto normal, e eu comecei a pôr na cabeça de todo mundo, eu falei assim, eu não tive o parto normal, era um sonho, e eu falo para quem tem a possibilidade que aceite. Aí todo mundo, eu falei, uai, gente, não é porque é uma situação que eu não vivi, que eu não senti, que eu não teria vontade, que eu não posso passar para vocês. E aí? Qual é a realidade nossa hoje? Ninguém mais fala sobre o assunto. Ninguém mais quer criar esse vínculo, quer passar essa informação. Por que será? Né? Eu falei assim, eu sou a única da família, eu tenho 3 irmãs que têm filhos. 4 irmãs, né? Eu sou a única da família que tive 3 cesáreas, as outras, uma sofreu um pouquinho mais, 2 sofreu um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem uma que o prazo de parto dela é chegar no hospital e ganhar a criança com um prazo de 40 a 50 minutos de internação no hospital. E eu não tive esse privilégio, eu não tenho esse privilégio, a minha mãe também tinha esse privilégio, e eu não tenho, né? Aí eu falo assim, gente, é muito interessante, por que eu não posso falar para as pessoas, tenha parto normal, vai sofrer um pouquinho, mas aquele sofrimento passageiro, momentâneo. É tanto, Paulo, que daí teve os 2 partos, um de cesárea e um de normal. O de normal, eu cheguei lá, a mãe estava linda e plena, o filho amamentando, parecia que tinha 2 dias de nascido. A cesárea, a mãe sai 2 horas depois da criança, né? 1h50, mais ou menos, 2 horas depois da criança. A criança estava lá louca, desesperada, caçando. Como ela ia se amamentar, né? Então, eu acho muito lindo. Eu acho, falo assim, é umas coisas muito que a gente talvez tenha que criar esse vínculo, essa confiança, essa amizade. Porque senão as coisas não acontecem. É o que eu falei. Tá se distanciando, tá perdendo esse vínculo aí. Tenha parto normal. Então, Valdiné, é muito interessante o que você está colocando, né?
porque para a gente poder ter um exemplo, que é um exemplo clássico de tudo, que a gente fala sobre a ideia pré-concebida de cada um de nós. Né? É, Vocês se lembram sobre, né, o que está escrito na Bíblia a respeito de Adão e Eva, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, e aí Deus os expulsa dos paraísos, né, dizendo o seguinte: o castigo de Adão vai ser trabalhar para sustentar a sua família, e o castigo de Eva vai ser sentir dores no parto. ninguém mais quer sentir. Então, vocês conseguem imaginar por que o castigo foi esse? Não? Não, Paulo, não. Então, vocês mulheres não conseguem imaginar por que o castigo foi sentir dor no parto? Ó, do pecado, Paulo. Boa noite. Boa noite, Maria Maranhão. Mas olha só, Maria, se é natural sentir dor no parto, por que Deus precisaria especificar isso? Paulo, porque antes do pecado entre Eva e Adão, porque a ordem de não comer o fruto foi para Adão. Ele desobedeceu a ordem do Senhor. Sim. Então, pela desobediência... Não estou falando disso, Maria. Estou falando o seguinte, olha só. Se toda mulher, quando pare, sente a dor, né, no parto normal, Deus não precisava mandar a mulher sentir dor, porque ela já sentia. Por que Deus passa a mulher a sentir dor só a partir daquele momento? Para dar à luz a vida à criança, ao filho. Aí deu a luz, pronto, passou a dor. Você, Edinalva, quer colocar alguma coisa? Boa noite. Que colocação interessante, Paulo. Eu estou aqui tentando imaginar, né, assim, confusamente na minha mente, diante dessa troca de amor, que é a dor do parto né, a dor do parto e a questão do sentir dor. Mas eu acho que é uma questão de doação, uma das maiores doações é da vida. Eu faço essa analogia porque eu sou mãe e, ao mesmo tempo que aquela dor foi imensa de parir, que eu pari normal, o parto normal, mas, ao mesmo tempo, é um dos maiores sentimentos que a mulher pode ter. É o amor do seu próximo, do filho. Entendi. Mas não é nada colocado, relacionado, talvez, ao que você vai nos colocar, sabe? Mas eu agradeço, porque é um aprendizado para a gente. Pois é. E por que, então, trazendo um pouco mais para a modernidade, algumas mulheres na África, em algumas regiões da África, elas sofrem amputação do clitóris, clitoriostomia. E o que é que isso tem a ver com parto e o que é que isso tem a ver com castigo dado por Deus? Pois não. Relacionado a essa situação, né, das mulheres que precisam, que acontece desse corte, é pela questão do prazer, né, para elas não sentirem prazer. Isso tem a ver com parto? Meu Deus! Porque ser mãe, parir, é um dos maiores prazeres que a mulher sente. Ao mesmo tempo da dor, mas logo depois, ela tem uma obra-prima que só ela consegue. Sim, pois é. Mas, o que eu estou querendo chamar a atenção, gente, é o seguinte, que nas culturas que não entraram em contato com a cultura judaico-cristã, ou seja, não escutaram a voz de Deus, as mulheres têm orgasmo durante o parto. A clitoriostomia,
disse você, Edinalva, para suprir o prazer das mulheres também no parto, que foi imposto isso pelos colonizadores, porque são regiões onde as mulheres tinham muito prazer ao parirem. E aí se tornavam dupla pecadoras. Porque Mas pecadores. então elas não podem parir aí, Paulo? Pecadores. Espera aí, Claudinex, senão não consigo terminar. Mas pecadores na hora da concepção, né, onde tinha uma relação erótica com os pais, e pecadores na hora do parto, ao terem orgasmo, desobedecerem Deus. Você vê que essa, como diziam os nazistas, né, uma mentira repetida 1000 vezes se transforma numa verdade. Até nisso, né, na dor do parto, que as mulheres passaram a se obrigar a ter, e, consequentemente, têm, ao parir, quando deveriam estar tendo orgasmo. Então, voltando ao suicídio, né, a gente está falando da necessidade da gente, que uma mulher teria que ter, ao ir para a mesa de parto, parir seu filho, sem nenhuma imagem preconcebida. Porque pode ser que ela efetivamente, por uma questão anatômica, ela sinta dor, mas pode ser também que ela tenha orgasmo. Assim como para um suicida, né, pode ser que ele esteja encarando aquele momento como um fim, mas pode ser que ele esteja encarando aquele momento como um começo. E poder negociar com essas opções é fundamental no processo de acolhimento. Se estabelecer ou se chegar ali, né, com uma verdade é criar mais dificuldades para a promoção do acolhimento. Então, por exemplo, o que Iratelma fala tão enfaticamente, que ninguém salva ninguém, que a pessoa se salva, isso também não serve para o suicida, porque ela não está se salvando de nada. Se a gente vai chegar nesse lugar para fazer ela se salvar, o salvamento pode ser o suicídio. O que a gente está abrindo a ela é a possibilidade dela viver aquele momento de vida dela a partir de uma perspectiva diferente, seja ela qual for. O nosso acolhimento está dizendo para ela o seguinte: olha só, seja lá qual for a opção que você tiver, eu estou contigo. Se ela já para onde você for, eu vou com você. E aí ela começa a se sentir efetivamente acolhida. E a partir desse acolhimento, ela começa a poder se sentir mais fortalecida, quem sabe, para poder construir alguma forma de viver onde ela possa ter um amanhã diferente do que seria o hoje, no sentido de se sentir também participando da construção deste amanhã, esperançando estar criando um outro amanhã. Iratelma, você quer falar alguma coisa? Falou que realmente tem todo sentido com esse final que você fala aí, né? Que você diz que a pessoa vai, no que ela liga, né? E que o voluntário atende,
ela vai realmente tentar refletir, né? Tipo, na verdade, a fala da pessoa, ela vai ser ouvida por ela mesma. A gente faz todo um estudo que a gente tem, onde Carl Rogers, né, que é a pessoa que a gente estuda, né, para poder realizar esses atendimentos do CVV, através de Carl Rogers, dos estudos de Carl Rogers, a gente vai, através de nosso atendimento, a gente vai fazer com que a pessoa escute sua própria voz. Reconheça a si mesmo dentro daquela fala, e que ela vai procurar essa esperança, conjugar esse esperançar de Paulo Freire, que é em busca, né, da escolha de viver, para viver. Se viver, quando a gente está falando aqui de suicídio, ele passa a ter um tom perigoso, né? Porque viver a gente pode... Eu falo viver no sentido assim, Paulo, de não escolher naquele momento de tirar a própria vida, mas dizer assim, eu vou repensar, eu vou escolher ou não praticar aquele ato naquele momento que está sendo atendido. Mas, de novo, né? Repare que quando você faz essa fala, você já vai com uma intenção pré-concebida. E a questão aqui não é o seu desejo, você como voluntária do CVV. A questão aqui é o desejo do outro. Você, né, não sei se você conhece a origem da palavra terapeuta. Terapeuta vem do grego, né, terapêutico, ou terapêutico, agora não me lembro mais. Bem, mas é alguma coisa do gênero, que quer dizer que é aquele que se coloca à disposição do outro para o outro realizar os seus sonhos. Então, por exemplo, se você vem na minha casa, né, e eu preparo um jantar para você, você, de acordo com os gregos, está sendo terapeuta. Eu estou sendo seu terapeuta naquele momento. Se você quer dormir e eu providencio um ambiente escuro e silencioso para você, estou sendo seu terapeuta. Se você quer falar e eu te escuto, eu estou sendo teu terapeuta. Toda vez que você toma uma atitude dedicada ao outro, você está sendo terapeuta. Mas no CVV a gente não pode usar esses termos, porque para o CVV a gente não tem título. É tanto que eles perguntam a nossa formação. E quando você falou aí, só com licença, né? Realmente o nosso papel no CVV não é, como eu disse, a gente não está ali como salvador de vidas. É a própria pessoa que ela vai decidir continuar a viver ou não viver, então não sou eu, não é o voluntário. Então, isso. Então, porque aí substitui o nome de voluntário pelo terapeuta. Agora, para você poder ser, segundo o grego, um terapeuta efetivo, e não um terapeuta mentiroso, você tem que conhecer perfeitamente seus limites, de tal maneira em que você se comprometa com o sonho do outro verdadeiramente, ou seja, até a sua possibilidade de agir. Então, se um passarinho quer voar, né, ao soltar esse passarinho para que ele voe, eu não posso garantir que ele vai completar o voo dele, porque eu não tenho como voar com ele. Então, minha função de terapeuta se encerra no momento que eu solto esse passarinho e libero ele para voar. Agora, se alguém quer conversar comigo, eu sou terapeuta dele durante toda a nossa conversa.
Ser terapeuta é uma ação, segundo os gregos, unilateral, não é recíproca. Ela é unilateral. Eu sou terapeuta de alguém para que alguém viabilize os seus sonhos, seja eles quais forem, desde que eu, como terapeuta, tenha certeza que eu posso participar do seu sonho. Então, se você discorda, né, se você não quer, isso é suficiente para você deixar de ser terapeuta. Então, assim, dando de novo um exemplo, né, vivido por mim, eu sempre que eu vou atender algum cliente, né, como psicoterapeuta, eu faço sempre um contrato inicial, exatamente para estabelecer esses limites, de até onde eu vou e até onde eu não vou. E é um processo que eu faço questão sempre de avisar, que eu também escolho meus pacientes. E para alguém ser meu paciente, a questão fundamental para mim é que eu queira aprender algo com esse alguém. Que esse alguém tenha me despertado uma curiosidade a ponto de eu querer conviver com ele para atender e responder a minha pergunta. Giovana, você quer fazer alguma observação? Olha, eu estou fazendo várias anotações, porque é muito profundo isso, né? Eu estou pensando se eu sou terapeuta ou não. Todas as vezes que a gente acolhe, protege, ajuda. A gente tem um grupo de terapia na segunda, e é duro, sabe? O acolher. Porque, finalizando, muitas vezes, você vai para o teu leito, na sua cama. Ficou sem som. Giovana, você ficou sem som. Está sem som, Giovana. Giovana, você está sem som. Aconteceu alguma coisa. Giovana faz o seguinte: sai e entra de novo do chat. A gente espera. Vai lá. Sai e entra. Desliga e liga de novo. Vem. A gente te espera. Vai. Não estamos te escutando nada. Giovana, nós não estamos te escutando. Pessoal, vocês estão me escutando? Todo mundo? Maria Maranhão, vocês estão me escutando? Está me escutando? Sim, escutando, Paulo. Porém, a outra pessoa que estava falando nada. Nós não estávamos escutando ela também, não. A Giovana não está escutando, não. Está conectado aqui? Giovana, ninguém está te escutando. Está conectado no meu. Sai e entra de novo, Giovana. Vilma, enquanto que a Giovana está voltando e consertando lá... Ela está com o som desligado. Agora sim, voltamos a te escutar. Pode, então, retomar desde o início, que a gente não te escutou, não. Eu estava dizendo que eu achei muito profundas as análises, né? E fiz uma autorreferência se eu sou terapeuta, né? Porque a gente tem um grupo na segunda-feira de terapia e nós nos autoprotegemos, acolhemos e preparamos outros que estão conosco para replicar.
para a gente conseguir sobreviver nesses tempos tão difíceis. Nós estamos aqui, eu falo do Grande Oeste catarinense, né? Um estado difícil, um estado que, vocês sabem, não sei, eu não estou falando de política, estou falando de um estado que ele é um estado que segrega muito Santa Catarina, tá? Todas as violações possíveis. E você está aí, sobrevivendo a isso. E é um estado que nós temos muito suicídio de adolescentes, nós temos muito suicídio, muito alto flagelos, mutilações de mulheres. Né? Feminicídio aqui é o segundo, se eu não estou enganada, do Brasil. Então, assim, é difícil, é muito difícil. Eu não sou catarinense, eu sou paranaense, que também não é fácil. Os estados do sul são estados bem homofóbicos, né? E outras misóginos e outras classificações possíveis. E pensando no sentido assim, da terapia, do proteger, eu fui convidada para estar no CVV, em Chapecó, a gente fazer a formação, estou em fim de carreira, mas tu tem que se preparar muito, né, para você acolher o outro. Tem dias que a gente faz a terapia, que eu estava falando antes, que eu vou para a cama e eu não durmo. Por quê? Porque eu acolhi a dor do grupo. E essa dor ficou comigo, né? E aí tu tem que pensar e transpor também. Porque tu precisa de um... Não sei, Paulo, como tu passa por isso, mas assim, quando tu acolhe, um terapeuta, um acolher à disposição, tu também pega uma carga, tu pega a dor, tu sente os flagelos. E como que tu vai dormir? Como que tu vai passar? Eu digo que eu falo para as meninas que no outro dia eu levei uma surra, porque não tenho, não dou. E é isso. Colocar-se é muito bom, mas é muito difícil também. Bem, Giovana, é assim. Primeiro, vou responder a sua pergunta que você fez a mim. Como eu faço para estar nesse lugar de terapeuta, né, reconhecendo meus limites, para que eu não me torne, naquele momento, um mentiroso, ou seja, o outro ache que eu estou ali e eu já não estou mais ali, porque eu absorvi a dor do outro, de tal maneira que agora sou eu que estou sofrendo. E no meu sofrimento me leva para outro lugar, que é cuidar de mim mesmo. Então, para eu estar com o outro, a primeira condição é que eu exista. Eu não posso me perder de mim mesmo. Eu não posso criar uma pessoa caricata, alguém que não existe. Eu não posso me imaginar um super-homem se eu sou só um homem. Então, eu, quando estou como terapeuta, eu estabeleço limites declaradamente. Não é sutilmente. Se for necessário, eu falo, vamos mudar de assunto, que este assunto eu não estou suportando. Uma vez, por exemplo, eu fui procurado por um policial. E eu tenho por prática, né, fazer 4 sessões iniciais, que são nessas 4 sessões iniciais, para escolha do paciente, o paciente me escolher. Né? Que é assim, isso é freudiano, não é Paulo Silveira, não. A primeira sessão é novidade. Né? Então, como novidade, eu estou ali desguarnecido. Na segunda sessão, acontece o encontro. Então, vai se reafirmar ou não aquela impressão que eu tive no encontro anterior. Na terceira sessão, vai se fazer a escolha, ou no terceiro encontro. E no quarto encontro, vai se estabelecer o contrato. Contrato esse que é o dia que a gente vai se encontrar, a hora que a gente vai se encontrar, o valor da consulta, e etc, etc, etc. Né? E uma coisa que é importante também
é que o valor da consulta pode ser pouco para quem recebe, mas tem que ser muito para quem paga. Porque criar terapia é um processo de saúde, né? Então, é um processo de saúde que a pessoa tem que entender e tem que querer se cuidar. E querer se cuidar faz parte de viver as coisas de tal maneira que ela resuma no menor tempo possível. Se cuide da melhor forma possível. Então, muitas vezes, né, as pessoas não têm como me pagar financeiramente, mas eu encontro alguma coisa para ela fazer que ela me pague atuando. E aí tem várias formas disso acontecer, muitas. Então, esse é um pedaço. E o outro pedaço, nesse meu contrato, eu especifico, eu declaro e aviso. Falo, olha só, assim, voltando ao policial, né? Então, ele me procurou. E aí fiz o contrato com ele de as 4 sessões. Na terceira sessão, porque assim, ele tinha uma seguinte dinâmica. Ele tinha dias que ele estava muito aborrecido. E quando ele ficava muito aborrecido, ele ia para a delegacia e escolhia um preso para torturar o preso. Ele dizia que ali que ele liberava a raiva dele. E ele sabia que ele estava agindo errado. E estava procurando a terapia para ver qual era a origem disso, que ele queria parar de agir daquela forma. E resolveu que ia me contar detalhadamente como é que ele torturava. Então, na hora que ele começou, eu falei, bicho, olha só, efetivamente você precisa fazer terapia, mas não é comigo. Porque eu não tenho capacidade de te escutar. Eu, quando te escuto, desperto um sentimento em mim que não é de te acolher. Então, não pode. Indiquei ele para outro, um amigo meu, terapeuta, amigo meu, foi lá, fez terapia com ele e tal, não sei o quê. Tempos depois, apareceu um amigo dele, ele indicou um amigo dele para fazer terapia comigo. E o critério que ele tinha indicado ao amigo dele era que ele sabia que eu não mentia, que eu não enganava. Eu dizia, quero ou não quero. Pronto, acabou, encerrado. Entendeu? Mas isso é fundamental, porque para você acolher alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é se acolher. Como diz o CVV, ser genuíno. Isso, exatamente isso. E se acolher não é se acolher uma vez na vida e pronto, agora eu estou com minha autoestima, com meu ego, tudo não. Se acolher é em cada momento, e se acolhendo. Você ter consciência de como está. Se você está triste, você está contente, você está alegre, você está com vontade de fazer tipo, ir ao banheiro, não está? Você está com fome, está com sede. Isso é se acolher. Está com sono. Gente, a gente está chegando ao fim. Alguém tem alguma colocação que queira fazer, Vilma? Tenho não, Paulo, tenho não. Eu só tenho mudar o nome, né, da palestra, porque hoje vê pouca gente. Ô, Paulo, eu achei muito interessante lá que você falou que o amigo dele precisava de ouvir sim, sim, não, não. E aí, o que aconteceu? Não, gente, o amigo dele eu recebi, não era policial, e nós convivemos durante um bom período. Vou dar uma sugestão. Tá. Vou dar uma sugestão. Continua o mesmo slogan, o mesmo tema, né, sobre suicídio, mas aí, para a palestra, você traz temas diferentes, como hoje trouxe Esperançado e Paulo Freire. Não, eu vou dar uma outra sugestão, né? Que a gente mantenha a palavra esperançar e a gente vai trabalhando toda quarta-feira os inúmeros, diversos, múltiplos significados da palavra Paulo Freire e da palavra de Paulo Freire. Paulo Freire é um universo enorme. Que e se não vier muita gente? Se ficar esse pouquinho de gente, tá bom? Esse é um problema de quem não vem, né? Eu, para mim... Convidados foram.
Oi? Convidados, acho que foram. Talvez não é a questão da energia na internet, que nem o Antônio Paulo, que a gente não conseguimos. Todo mundo quase não conseguia concluir por causa da internet, porque a internet hoje, pelo jeito, está um pouco melhor, né? Eu não sei o que é, não, mas assim, eu tenho um ditado oriental que eu adoro e cabe perfeitamente como tua resposta, Raquel. Se você não quer ver nada, olhe para o mundo. Se você quer ver alguma coisa, olhe para a ponta de uma espada. É isso, entendeu? Ponta de uma espada. É melhor, gente, ter poucos aqui que queiram estar do que ter muitos que não queiram. Porque está assim, Paulo, assim, a gente não quer contribuir com o universo? Não é? Então, esperançar, suicídio e esperançar tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tem. E tudo que a gente fala aqui é esperançar. Pois não, Edinaldo? Paulo, eu fico realmente bastante curiosa, na verdade, que eu acho que a palavra é essa. Diante de todas essas colocações que você traz para a gente, no esperançar, porque a questão do suicídio é algo ainda muito grande no Brasil, no nosso país ou no mundo. É uma situação mundial grave. Algumas pessoas próximas a mim, eu sei que cometeram suicídio, pessoas com mais idade, pessoas com pouca idade. E é algo ainda que você fica tentando descobrir o que levou, o que faz, o porquê, sempre é o porquê. E diante de todos os estudos, ou diante de todos os questionamentos, ou de todos os porquês, a gente ainda não tem uma... Eu não sei, porque também eu estou estudando e participando agora, diante dessas situações, né? Principalmente aprendendo com você e com os demais do grupo. Mas ainda é uma situação que me deixa muito perplexa. Eu tenho muita preocupação com tudo isso e cada dia mais a gente percebe que é algo parece que é perder de vista. Quando parece que está controlável, é algo que sai do controle, não sei lá. Então, assim, eu tenho aprendido muito, tenho gostado muito de estar com vocês. Para mim está sendo de extremamente importância, eu só tenho que agradecer. E às vezes quando eu fico calada é porque eu estou aprendendo, tá? E quando eu pergunto, ou quando eu faço alguma intervenção, é porque realmente ali eu já não fui contemplada com nenhuma fala. Então, muito obrigado, tá? Então, Edinaldo, eu também te agradeço muito você estar aqui, né? Te agradeço muito o fato de você estar participando, de estar tão generosamente compartilhando o seu conhecimento, suas perguntas, seus saberes. E a todos vocês, né? Para mim, tem sido, já falei isso, vou falar de novo, tem sido um convívio extremamente rico. Todos aqueles que estão ausentes, né, e que podem vir a ver o vídeo, estão convidados para estarem aqui presentes, né? Mas os que estão aqui presentes estão convidados a permanecerem presentes também. Vamos nessa, assim. Essa questão do suicídio, infelizmente, tende a se agravar muito em todo o mundo, em todo o planeta. Nos próximos anos, a tendência é que tudo se agrave muito. Então, e depois, além disso, falar dessa passagem, né, de um lugar para o outro, do lugar que a gente está, e que acredita que sabe alguma coisa a respeito dele, mas a gente não sabe nada, né? A gente só tem a fantasia de que sabe alguma coisa. Então, poder estar, né, conversando sobre esse momento de passagem, num lugar que a gente acha que sabe alguma coisa, para um lugar que a gente tem certeza que não sabe nada, ou melhor, alguns têm certeza que não sabem nada, como eu, é necessário, porque isso é a única certeza que a gente tem na vida, gente. A gente necessariamente vai morrer um dia. Qual o dia, nenhum de nós sabe.
mas necessariamente vamos morrer. Então, conversar sobre isso é transformar a vida ainda mais valiosa. É transformar cada segundinho dessa vida mais querido. Até lá, pessoal. Até quarta-feira que vem. Tchau, Boa pessoal. noite. Boa noite. Até. Obrigada. Obrigado, Paulo, mais uma vez, e todas as pessoas que contribuem com o grupo. A quantidade é importante, sim, mas a qualidade eu acho que é fundamental. Forte abraço. Forte abraço. Muito obrigada Boa a noite. todos Gratidão. também. Obrigada, Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Pois é.